Olá, eu sou o Rafa Martins. Eu sou Alexandre Olivo. Estamos começando o terceiro episódio do Mais Que Pace Podcast. Bora! Pessoas comuns, como eu, o Ale, com os nossos convidados, que decidiram mudar os seus hábitos, cuidar da saúde através do esporte. A gente vai conversar com várias pessoas. Hoje tem uma convidada super especial, uma incentivadora do nosso projeto, né, Ale? Muito. E vai ser um conteúdo muito bacana para você, então fique ligado aí. Mas antes do Ale apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero lembrar para você, compartilha esse link, manda lá no grupo do WhatsApp, manda no direct do Instagram, manda pro seu familiar, para aquele amigo seu que muitas vezes começou a treinar, parou, ou quer começar a treinar, enfim, para incentivar. Nosso propósito aqui é incentivar você a se movimentar, porque mais que pace é você em movimento. Muito bem. Rafão, é o seguinte, essa pessoa é uma convidada extremamente especial. Demais. Muito especial, vocês vão entender daqui a pouco. Mas vou dar um relato aqui, ó. Ela é esposa de um homem muito especial, Rafa. Olha que bacana. Muito especial, mas ela é mãe da Alexandra, ela é uma fisioterapeuta, especialista em neuro, dermatofuncional, a lista é grande aqui, Rafa. RPG, terapia manual, a menina dos meus sonhos. Patrícia Olivo, Muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Esse projeto realmente acende o nosso coração, né? Quando eu lembro o dia que ele falou mais que pace a primeira vez, né? Então, foi algo que falou, nossa, isso é legal, né? Então, é uma honra eu estar aqui. Realmente, eu sou uma incentivadora, né, Rafa? Sim. E vou continuar sendo Muito bom. nesse projeto aí, Mais Que Pace. Vamos em frente. Vamos em frente, vamos começar. Já vou mandar a primeira pergunta aqui, Patrícia. Conta um pouco como foi a sua descoberta para atuar na área como físio, né? E como surgiu a paixão para você fazer o que faz hoje? Então, vamos lá. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu fazia balé e eu sofria lesões na dança, né? Então, estava praticando lá, estava em movimento e sofria lesões, né? Na época, a dança, até hoje né? Mas ela é causa de várias lesões, né? Em atletas que dançam. E aí o ortopedista me mandava fazer fisioterapia. E quando eu ia fazer a fisioterapia, eu ficava encantada vendo a fisioterapeuta trabalhar. Eu ficava assim, namorando ali aquele ambiente e ela trabalhando. E daí que surgiu a ideia de eu fazer a fisioterapia na faculdade, né? Foi minha primeira opção. Se não fosse físio, seria educação física, né? Eu queria algo que fosse relacionado a movimento. E aí eu me encontrei na fisioterapia. Muito bom, muito bom. E quantos anos de formada já? Gente, me formei em 2001, 23 anos esse ano, né? Uma carreira, É tempo, hein? É tempo. uma carreira bem extensa, né? Já esticou bastante perna. Já estiquei bastante perna e pescoço. Na verdade, eu entrei na faculdade, né, em 98. Eu acredito que naquela época era o auge, assim, do curso, né, de fisioterapia. Muitas pessoas procuravam o curso, mas ao mesmo tempo as pessoas me perguntavam assim, o que é fisioterapia? Há 23 anos atrás. É massagem? Né? E aí eu explicava, não é massagem, porque fisioterapeuta fica doido, né? Quando chama de massagista. E eu falava, não é massagem, e explicava. Hoje a físio, né, evoluiu tanto que é difícil alguém te perguntar o que é fisioterapia. Hoje eu não recebo mais essa pergunta. Lá atrás foi assim, foram 4 anos de faculdade integral, né? Me formei em 2001, e aí depois emendei na pós-graduação, na Unifesp, em neurologia. Eu escolhi a neuro porque... Eu ia te perguntar isso agora. Você ia perguntar? Ia perguntar Então isso. Não, mas pode seguir, pode Pode seguir. seguir? Por que você escolheu essa especialização? É a primeira especialização, né? Foi uma paixão que surgiu no curso da faculdade. Eu tive as minhas professoras na área da neuro,
me fizeram me apaixonar pela neuro dentro da fisioterapia, né? E aí eu escolhi a especialização em neuro por conta desse amor. Eu gostei muito dessa questão da reabilitação, né? Hoje eu já atuo com outras áreas aí também, né? Mas a questão da neuro foi isso. E foi um ano de pós bem intenso, era diário, né? Qual foi a faculdade mesmo? A Unicid. Unicid. E a pós-graduação na Unifesp, né? Legal. Certo, legal, bacana. Você mencionou que foi bailarina, né, por 10 anos. Como que o esporte entrou na sua vida? A dança, o balé, o jazz, na verdade eu entrei primeiro no jazz, foi influenciado pela minha irmã, na ocasião. Ela se matriculou na academia de dança e me levou junto. E eu tenho uma família que gosta de esporte, né? Embora os meus pais não são esportistas, mas eles assistem esporte, torcem. Os meus irmãos praticaram, né? Minha irmã, meus 2 irmãos também praticaram esporte. Então eu tive uma influência dentro de casa e depois também na questão da escola. Na escola eu fiz parte do grupo de ginástica rítmica, desportiva. Certo. Né? E aí foi desenvolvendo, sempre fazendo parte de coisas que envolviam a questão do esporte, né? E atualmente você pratica qual esporte? Atualmente eu faço natação e musculação. E aí eu faço umas corridinhas lá na esteira, né? Gosto muito da parte aeróbica e a natação. São os 2 que eu pratico hoje. Dá até vontade de fazer mais coisas, mas não dá tempo, né? A gente Legal. gosta bastante. Antes até da gente entrar, Rafa, assim, de assuntos um pouco mais específicos, mas novamente mais um convidado, né, dizendo sobre essa influência na atividade esportiva. Então, Exato. você vê que irmãos e tal foram pontos assim incentivadores para Sim. para isso, né? Eu pensando nisso, eu avalio assim, tanto a minha família foi, eu acho que um ponto fundamental para me estimular na parte do esporte. A questão escolar, eu, graças a Deus, estudei numa boa escola, me influenciou também. E coisas que foram acontecendo ao longo da vida, como nós participamos de Olimpíadas, né, evangélicas na cidade de São Caetano. E lá também eu pude fazer uma questão, com esportes que eu nunca tinha competido antes, que foi o handball e o futebol, que eu fui goleira. Foi uma experiência muito legal, né? É mesmo? E depois... eu passei, na verdade, eu acho legal falar aqui, já que a gente vai incentivar pessoas e estimular pessoas a se movimentar, eu tenho um arrependimento ao longo dos anos, né? Eu fui tão intensa na parte esportiva inicialmente, eu comecei na dança dos 9, fui até os 19, né? Aí, durante a faculdade, ficou difícil dar sequência nas competições de dança e eu segui em frente sem fazer a dança. Mas depois disso, eu dei uma parada na parte de atividade esportiva. Fazia caminhadas, ia no parque, sempre tentando praticar algo, mas teve uma fase da minha vida que foi sem atividade física, e esse é um arrependimento que eu tenho hoje. Graças a Deus eu pude voltar, né, a minha saúde, né, graças a Deus o meu corpo me permitiu voltar, mas eu tenho esse arrependimento, então não pare de se movimentar, não isso aí. pare. Tá. Paty, os seus, posso chamar de Paty, né? Pode, Não claro. Pode, né? Pode, olha lá, pode. 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 Hoje você atende onde? Só para que a galera que tá ouvindo você saber como tem sido os seus atendimentos, enfim. Sim, hoje eu trabalho numa clínica, já tem 19 anos que eu estou nessa clínica, né? E lá eu tenho a oportunidade de reabilitar vários tipos de patologias, né? Já reabilitei ali atletas amadores, já reabilitei idosos, enfim, vários tipos de patologias, e eu atendo domiciliar também, né? Há um tempo atrás eu montei um curso, cheguei a dar um curso que foi algo que minha carreira quase mudou ali, mas depois acabou não dando certo, infelizmente, porque eu gostei demais de ensinar na minha área, e eu voltei para os atendimentos, mas hoje eu trabalho nesse sentido aí. Legal. Eu não me lembro de ter perguntado isso para você, embora a gente casado há tantos anos, né?
Mas você tem ideia de quantas pessoas você reabilitou? Não, eu não tenho. Não tenho, assim. Eu me formei, depois eu emendei a pós. Então, 2003, começo de 2003, que eu terminei a pós. O começo do pós-formação foi um pouco truncado ali, aquele início para engrenar. Eu fui começar a engrenar em 2005. Então, assim, vamos por aí quantos anos? Quase 20 anos de atendimento direto. Eu vou falar o que eu atendo hoje. Eu acho que hoje eu tenho uma média de atendimento semanal de mais ou menos 50 atendimentos ou mais, um pouquinho, Por Bastante. semana. por semana. Bastante coisa, hein? Atendimentos, né? Tem pessoas que fazem 3 vezes por semana, duas Uhum. vezes, uma vez. Mas assim, eu não tenho noção de. Eu precisava fazer essa conta, mas são muitas pessoas, muitas pessoas. É, porque todos esses anos de formado, uau, é gente. É, É bastante muita gente. gente. Nossa, e como que é você tocar assim, em tantas pessoas, né? Porque não é só pessoas doentes fisicamente, vamos falar assim, traz todo o histórico, né? Por trás de uma Verdade. pessoa que tem uma lesão, é alguém que deixou de fazer algo que gosta, que está Sim, impossibilitado, né? Como que é sim. isso? Geralmente a perda, muitas vezes é a perda do movimento que leva a pessoa para fisioterapia, né? E eu amo o que eu faço. E realmente a gente aprende isso na faculdade, a cuidar da pessoa como um todo, né? Olhar para dentro dessa pessoa também, para a alma dessa pessoa. Então, assim, é muito prazeroso. E graças a Deus eu tenho pacientes muito especiais, pessoas muito queridas que eu fiz parte da vida, atendo famílias, né? Uhum, Tem gente que eu atendo assim, já atendi o vô, a avó, o filho, a Muito esposa do bom. filho, o neto, você entendeu? Então, é muito gratificante ver a evolução das pessoas, não só na reabilitação do movimento, mas na alegria, né? Na alegria de sair de um quadro de dor, de se recuperar bem de uma cirurgia, né? Isso é muito gratificante. muito legal. Eu me Bacana. lembro até um aniversário dela, Rafa, e que um paciente muito querido que tinha sofrido um AVC, né? E, e ele voltou a andar. Ele Isso. voltou a andar, você conseguiu assim ajudá-lo nisso. E a alegria desse homem assim foi uma coisa contagiante, porque na hora Muito do bom. parabéns e tal ali, ele foi andando até ela assim, abraçou, né? Eu acho que isso É, é é, fascinante na sim. sua área, né? Você É, poder cuidar e devolver algo que a pessoa perdeu. é, eu acho que uma das coisas que mais me emocionam na fisioterapia é reabilitar uma pessoa a voltar a andar. Ou quando a criança adquire marcha, quando a criança começa a andar e você sabe que você colaborou para aquilo. Ou nesse caso, que o paciente parou de andar por conta de uma lesão e volta a andar e demonstra aquela gratidão, né? Ele, Muito bom. ele, ele me chamava de que eu falava que eu era a santa dele, né? Então, assim, mas era uma forma dele expressar gratidão, né? Legal. Bacana. Muito legal. Dentro dessas inúmeras, sei lá, acho que certamente centenas de pessoas aí que Milhares, né, você, bom, diria, acho né? que já pode É, dizer, pode porque dizer milhares, muitos né? anos, né? É. Será, De gente? Deve ser, né? pessoas, Mais de 1000 foi, mais de foi. 1000 foi. Quantas pessoas foram ou são praticantes de esporte? A minoria. Uau, A minoria. Certamente a minoria. isso é Sei lá, três alarmante, por né? cento, 3%. Deve ser isso daí. Eu não tenho um dado científico sobre isso, vai. Ou seja, cada 10, 3% é. Enfim, é bem pouca gente, né? Talvez seja isso, porque hoje as pessoas parecem que estão um pouco mais conscientes, né? De realizar, de praticar atividade física. Só que eu vejo isso em pessoas hoje mais velhas. Hum, O jovem, hoje em dia, tá um pouquinho mais difícil de você ver eles engrenados aí numa atividade física, né? Fala que não tem tempo, que não tem, de repente, aí,
um ânimo para ir, né? Mas tá muito comum eu atender pessoas mais velhas, quando eu falo mais velhas, acima de 40 anos, praticantes de algum tipo de atividade física. Mas continua sendo a minoria, Bem infelizmente, né? Infelizmente. E aí a gente faz todo um trabalho, né, que nem de conscientizar essa pessoa, porque assim, ela vem, faz a fisioterapia, e se ela parar de fazer aquele tratamento, dependendo do problema que ela tem, e ela não der sequência com alguma prática de atividade física, ela pode voltar para mim, entendeu? Ela pode voltar para mim, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem lombalgia, dor na coluna, na região da lombar, né? Saiu um estudo recente que fala que a caminhada diminui, não precisa nem ser a corrida, né? Só a caminhada, ela vai diminuir a recorrência de dor na região lombar. Ela vai colaborar para que essa repetição não aconteça, entende? Então, você precisa o quê? Eu preciso realmente fazer o que vocês estão fazendo aqui, estimular a pessoa a dar sequência em movimento. A realizar movimento. Esse é um desafio, isso é um desafio, né? Isso é um desafio. Você estava falando aí, desculpa cortar, Lê, eu estava vendo aqui um post que a gente fez no nosso Instagram, então aproveitando você que está acompanhando a gente aí, segue a gente lá no Instagram, é o @maisquepace, né? O mais que pace é o que mudo, né? Então é mais que pace, né? Pace é P de Paulo, A de amor, C de casa, E de escola. E a gente fez esse post semana passada, e tem até um estudo que diz aqui, eu tô vendo aqui, 47% dos brasileiros adultos são sedentários. Olha lá. Então é bem isso que você falou, né? É. Que é esses 3% aí dos pacientes que ela atende, Que né? chega na clínica, né? E assim, o paciente sedentário sofre lesão. E o paciente que pratica atividade física também pode sofrer lesão, entende? Mas a diferença está aí no tempo de reabilitação, né? Como que você tem a resposta de um e a resposta do outro. Você tem que ficar batalhando para dar continuidade em algum tipo de movimento. O outro não. O outro já vai dar sequência. Às vezes você tem que até pedir para pisar um pouquinho no freio, entendeu? Mas é isso daí. Então, mas você vê, né, a incoerência, né? Porque às vezes você pensa assim, não, eu não vou me aventurar com a idade que eu estou porque eu vou me lesionar. E não é a sua realidade clínica. Não. Porque quem não está fazendo nada está tá lá sendo tratado por alguma razão. Sim, sim. E assim, né, nós sabemos uma coisa importante, né? O que eu observo hoje muito em clínica é que pessoas, por exemplo, que têm dores crônicas, essas pessoas muitas vezes demoram, né? Que demoram para melhorar, que tem um quadro de dor muito arrastado. Às vezes elas têm o quê? Um componente depressivo associado, uma questão de saúde mental associada, né? Esse tipo de pessoa demora mais para dar resultado. É uma terapia de anos, muitas vezes, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a atividade física hoje é essencial para o tratamento da saúde mental. Sim. Então, a pessoa que tem uma atividade física, ela sofre uma lesão, ela pratica atividade física, mesmo que ela já teve alguma crisezinha de ansiedade, alguma coisa assim, ela tá bem, porque a atividade física tá tratando ela. Né? Se ela não precisa de medicamentos e tudo mais, muitas vezes só a atividade física já é suficiente, né? Então, essa pessoa já não tem a sujeição, o que essa daqui tem, né? De ter um tratamento mais arrastado, um quadro clínico de dor crônica mais puxadinho, você entendeu? Sim. E tem também, eu acho, né, Rafa, a questão, nós que temos, assim, regularmente, ainda que amadores, atividade física, eu acho que, assim, quando você tem um objetivo, né, então, assim, pô, quero melhorar minha saúde e tal, e você tá treinando, a resposta que você dá para sua recuperação é diferente. Exato.
É diferente. Eu me Sim. lembro quando nós fizemos a nossa primeira prova lá. Meu, eu estava com o pé, tornozelo ruim, minha fisioterapeuta que tá aqui, que me tratou e tal. Meu, e eu fui chegando, eu pus na cabeça lá, pô, a gente tem 30 dias pra prova. Meu, aquilo, eu coloquei mais o meu coração ali, Sim, sabendo da possibilidade de recuperação e corri, entendeu? sim. E Isso é fez o melhor legal. pace, né? E fiz o melhor pace, Isso daí é surgiu legal. o projeto, né? Mas Você viu o que fez. é? Isso é legal, a motivação, né? Se a pessoa tá motivada no tratamento, ele ficou motivado no tratamento porque ele queria melhorar, porque ele tinha um propósito. Então, muitas vezes é sobre isso. A questão da depressão arrastar tratamento de dores crônicas, tem estudo que fala, que demonstra isso, entendeu? É científico. Então, assim, hoje eu observo isso em clínica, né? As pessoas que sofrem de quadros. E assim, a gente está vivendo um momento de grandes problemas aí, de muitas pessoas com problemas de saúde mental, né? E pessoas com saúde mental, com dores e que não se movimentam, né? Então, eu tenho pacientes que tratam de depressão, já sofreram momentos piores desse quadro de saúde mental. E hoje essa pessoa faz vários tipos de atividades físicas. Ela faz ginástica, ela está fazendo hidro comigo na clínica, né? E ela tá assim, é outra pessoa. Ela Legal. nesse caso, ela usa medicação, né? Volto a dizer que é importante, se a pessoa tem necessidade de medicação, faz parte, porque nós somos espírito, alma e corpo, e às vezes o quadro atingiu o corpo, então Sim. precisa Aham. de um remedinho, entendeu? Mas nesse caso, ela até fez um desmame da medicação praticando atividade física. Depois precisou voltar um pouquinho, mas não é uma pessoa que fica aumentando dose de medicação, Sim. entendeu? Eu tenho pacientes que tomam, assim, vários tipos de medicação e muitas vezes altas doses, né? Então, a pessoa que eu noto que se descobriu fazendo uma atividade física, fez uma terapia legal, cuidou da alma, fez um tratamento medicamentoso, muitas vezes se necessário, ela vai bem. Muito bom. Vai bem. Que bacana. Na área do esporte, né? É muito comum ter o termo do fortalecimento core, né? Explica um pouquinho pra gente o que isso significa. O que significa, né? O famoso core, né? Na verdade, o core é um conjunto de músculos, né? Ele vem de centro, né? Tanto que eu fiz um curso de Pilates de reabilitação, voltado para reabilitação, não o Pilates de estúdio, né? Um Pilates mais para reabilitar. E a professora, ela era australiana, né? E ela falava pra gente que a gente tinha que mandar o paciente centrar. Então, puxar ali para o centro do corpo. Então, o core tem alguns músculos importantes. Um deles é o transverso do abdômen. Ele é composto por alguns tipos de músculos que dão estabilidade para o nosso corpo, né? Então, o transverso do abdômen, que é um músculo abdominal mais baixo, oblíquos, né, na lateral do tronco. O assoalho pélvico também faz parte desse funcionamento do core. E quando você contrai toda essa musculatura, né, principalmente transverso, junto com o core, você ativa músculos que estão ao redor da coluna, que dão estabilidade para a coluna, músculos profundos, que chama multifídeos, né? Então, músculos bem profundos que não faz muito tempo que descobriram essa musculatura, que a única forma de ativá-los é através do core, né? Então, o core é esse complexo que, através de alguns exercícios específicos e uma conscientização do paciente, a gente consegue fortalecer ele, conscientizar o paciente de que o core existe, né? E essa estabilidade que o core dá é muito importante para a coluna, não só para a coluna, porque aí você vai passar a ter como se fosse eu gosto de dizer que o core é uma cinta natural que Deus deu pra gente, tá? Ele é uma cinta natural. Ao invés de usar a cinta, fortaleça seu core, entendeu? Então, ele é uma cinta natural que Deus nos deu.
quando ele tá forte, a nossa mobilidade de membros, tanto superior quanto inferior, é melhor. Você vai ter mais estabilidade para o seu movimento, tanto no esporte, quanto nas atividades de vida diária. Agachar, levantar. Agachar, levantar, ir ao mercado, carregar coisas, pegar uma criança no colo. Se você tem core fortalecido, você não desgasta menos, por exemplo, a sua coluna, né? Joga menos peso lá para trás, entendeu? Legal. Então, esse é o core. Eu tenho até, aproveitando assim, voltando um pouquinho ali. Você falou sobre essa questão do equilíbrio, né? Que nós somos espírito, alma e corpo, e eu deixei de forma proposital, não falei na sua apresentação inicial, mas você também é uma pastora, né? E eu acho importante isso, porque não dá para tratar, você tem uma consciência bastante assim clara, isso é muito legal, você equilibra muito bem isso, porque é importante nós sabermos dosar e olhar para o ser humano dentro da necessidade dele, né? Então, Sim. você identifica isso também nos seus pacientes, que tem coisa que você fala, meu, isso daqui é emocional, isso aqui é físico. Não, isso é espiritual, né? Total. Então não dá para falar, vou cuidar do corpo. Não. Querendo fazer coisas espirituais e também vice-versa. Sim. Não, dá para enxergar bem nos pacientes as 3 áreas, entendeu? E como o paciente que, por exemplo, está ruim espiritualmente falando, ou fraco, digamos assim, né? Espiritualmente falando, como isso reflete no corpo, né? E assim com as emoções, né? Eu não sou psicóloga, não vou aqui falar de questões psicológicas, mas assim, na fisioterapia a gente enxerga muitas vezes isso, né? E às vezes a gente tem que encaminhar o paciente. E muito tempo com o paciente, né? É muito tempo. O paciente vai na consulta com o médico Não e ali... Não é um clínico geral, né? Não, ele fica lá nem meia hora às vezes. Eu fui num médico essa semana com meu pai e ficou 3 minutos com ele. E com o físio, é toda semana. 2, 3 vezes por semana. No mínimo meia hora ali, você e o paciente, né? Então, é uma abertura que você tem ali. E eu já tive a oportunidade até de orar com pacientes, né? E trabalhar essa questão do amor ali. Isso une com a questão da fisioterapia. E aí é muito legal. Muito bom. É muito bom. Bom, eu vou te perguntar agora, entrando um pouco mais nas questões de atividades, assim, quais são as principais lesões que você, dentro da sua experiência ali no consultório? E emendando já a próxima pergunta, é o que fazer para evitar a perda de massa muscular? Certo. Principalmente, acho que depois dos 40, né? Porque eu acho que essa perder massa, acho que acentua mais de uma certa idade. Sim. Fala um pouco pra gente disso. Sim. Então, primeiro, vamos lá, as lesões em consultório, né? Essa é a minha experiência, né? Lógico que pode ter alguém assistindo a gente que tem outra experiência, mas hoje o que eu atendo muito mais, eu acredito que ao longo da minha carreira é coluna. Coluna é campeão. Não é joelho? Não. Sério? Joelho, na minha experiência, tá? Eu não vi nenhum estudo para falar assim, não, o que mais aparece em clínica. Isso eu acho que vai ser sazonal, vai variar conforme o lugar, a cidade, porque assim, depende também de estilo de vida, né? País e tudo mais. Mas o meu campeão é coluna, depois vem joelho e ombro. Eu já fiz muitas pós-operatórias de ombro, por lesão de rompimento de tendão e tudo mais. E nesse quadro geral, né, tanto... Lógico que tem questões que são genéticas, né? Tirando as questões que são genéticas, muitas vezes também tem questões genéticas que eu acho importante dizer que a genética tá lá e a pessoa colabora para a genética atuar mesmo, entendeu? Não faz a parte dela. Ou dá uma forcinha, né? Dá uma forcinha para a genética ruim do negócio fluir, entendeu?
Então, assim, tem genética? Tem genética, mas também tem a questão de uma vida sedentária, tem a questão de movimentos repetitivos, é importante dizer, né? A questão ocupacional, que é relacionada às lesões relacionadas ao trabalho. E hoje em dia, por exemplo, problemas de coluna, eu me lembrei aqui de uma paciente minha jovenzinha, 15 anos, com uma hérnia de disco. E ela tinha passado por uma questão emocional de separação, né, em casa. E assim que aconteceu toda aquela desestrutura na família, a menina surge com uma hérnia de disco, muito nova, né? 15 anos. 15 anos. Então, e ela não tinha sofrido nenhum trauma, porque às vezes a pessoa tem um problema, sempre que vem para nós com dor, coluna, joelho, ombro, já caiu, principalmente coluna, já caiu, né? Já sofreu algum trauma, já sofreu algum acidente, né? Que são também causas de dores, né? E ela não, 15 anos. Então, a coluna não escolhe muito a idade da pessoa, sabe? Mas eu acho que é a campeã. Tanto as escolioses, as dores na lombar, cervical, né? Hoje em dia, com a questão do uso das telas, a questão do uso do celular, pega bastante tensão nessa região também, né? Sim. Eu acho que o futuro é tratamento de coluna aí, para todo mundo. Sim. Meu Deus. É. E falando sobre perder massa muscular. Perda de massa muscular. Ela começa a partir dos 40 anos, cerca de 1% de massa muscular de perda por ano, tá? O estudo que eu vi é assim, vai perdendo 1%. Se a pessoa não faz atividade física, perdeu. Com 45, perdeu 5%, 50, 10%, ok? Ah, mas e se ela começar a fazer atividade física aos 45 aos 50? O que ela perdeu, ela recupera? Teoricamente, não. Perdeu, né? E qual é a única maneira de prevenir a perda? Praticando atividade física, de preferência com carga. Eu vi um estudo, quando eu fiz um dos cursos que eu fiz, que era assim, uma tomografia de 3 pessoas diferentes, da coxa, né? Um corte aqui na coxa da pessoa. E aí fizeram isso no sedentário, numa pessoa que fazia caminhada e na pessoa que fazia atividade física com carga, musculação. O corte da coxa da pessoa sedentária, bastante gordura, pouco músculo. O osso, quando ele tá bom, ele fica bem branquinho, sabe? O osso não tava branquinho, tava bem mais porosinho, né? E da coxa, não lembro a idade das pessoas, tá? Mas da coxa de quem fazia caminhada, já tinha menos gordura, tinha gordura, mas menos. Um músculo ok, né? Normal. E o osso melhor, certamente, do que a primeira imagem. Já o corte da coxa da pessoa que fazia musculação, atividade física com carga, que é o exercício do século, né? Um osso maravilhoso, né? Branquinho, músculo bem desenvolvido, gordurinha no necessário ali, só para separar músculo de pele, entendeu? Então, a maior prevenção de perda de massa muscular pode ser também outras atividades, pilates, pode ser, vai ajudar, caminhada, corrida, né? Mas o que a gente orienta hoje mais, e os médicos também que eu tenho visto, é a atividade física, tem que fazer aí associado, mesmo para quem corre, para quem faz a sua caminhadinha, faz uma atividade física com carga, puxa um pezinho. Não precisa ser muita coisa, não. Vai na sua medida, vai... Precisa virar o Seban, né? Não precisa participar do Mr. Olímpia lá, não. Mas faz uma atividade aí que é a única forma de não perder e manter longevidade, está associado a isso, né? As questões de saúde mental. Estudos recentes mostram que quem tem músculo desenvolvido nas pernas tem menos chance de desenvolver doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, porque tem músculo bombeando sangue, tem mais sangue chegando no cérebro. De demência, prevenção. Isso, previne as demências. As demências, o Alzheimer, né, tá dentro disso.
Porque tem mais sangue subindo e irrigando, tô batendo aqui toda hora, e irrigando o cérebro, né? As panturrilhas, né? Esse músculo das panturrilhas, o tríceps sural, ele é o segundo coração, A panturrilha. a panturrilha. Como que é o nome técnico? Tríceps sural. Viu, Rafa? Pera aí. Pega essa. Tríceps. Tríceps sural. Muito bom. Então, ele é o segundo coração. Importante ter uma panturrilha trabalhadinha, né? E assim, que nem agachamento. Vamos falar do agachamento. Um exercício que faz lá na academia de várias formas. Com carga, sem carga, com barra, com anilha, né? Sim. Não precisa... Quem tem problemas, geralmente vai na cervical, escoliose, não pode fazer o exercício com a barra aqui em cima, né? Mas o agachamento... Eu costumo orientar ele até para os meus pacientes com cirurgia de coluna que já consegue fazer alguma coisinha, porque é vida. Quando você senta e levanta da cadeira ou do vaso sanitário, você está fazendo agachamento, né? Então, quando você olha para a atividade física e enxerga que aquilo vai fazer parte, vai melhorar seu dia a dia, a sua vida, aí você não olha ela... Para quem tem ranço de atividade física, né, gente? Olha com esse olhar, né? Que ela vai te dar qualidade de vida, longevidade, saúde. Não é sobre ter corpo escultural, né? definido, perfeito. Não é sobre isso, né? Sim, bacana. E um detalhe importante, né? Voltando um pouquinho, recapitulando, né? Os nossos 3 episódios até agora, você vê que os 3, né? É claro, a gente tá com uma profissional aqui, né? Mas, por exemplo, o primeiro episódio com o Gabriel, ele começou exercício de carga. Aí o Alex comentou aqui, começou a correr, mas o que ele faz também? Musculação. O próprio Marcelo fez natação. Então, assim, isso é o equilíbrio, né? Não só fazer só uma coisa, né? Mas é claro, fortalecer. Sim, mesmo porque, né, Rafa, o esporte, dependendo do esporte, muitas vezes, ele vai favorecer um tipo de movimento. Vamos pôr aí um esporte como o tênis, vai. Ou hoje em dia tá muito na moda aí o beach tênis, né? Beach tênis. O beach tênis. Então pega a raquete e fica fazendo aquele movimento. Sim. Sempre o mesmo. Sempre o mesmo movimento, né? Eu fiz um pouquinho aqui, eu já sinto aqui minha musculatura, meu tendão, né? Então, assim, muitas vezes é um movimento repetitivo, muitas vezes aquele esporte gera um pouco de assimetrias no corpo, né? Então, realizar só o esporte, né? Os atletas de alto nível, nem precisa dizer, eles fazem todo um preparo. A gente está falando aqui para o pessoal amador, né? Como a gente tem no nosso grupo de amigos, pessoas comuns estão praticando isso hoje em dia, né? Então, atenção, né? Procura equilibrar o seu corpo. Muitas dores são causadas pelos desequilíbrios musculares que a gente tem ao longo É normal ter assimetrias, né? É mais normal uma pessoa ser assimétrica do que ela ser certinha de um lado e do outro, o tamanho da perna igual da outra. Então, é normal ter assimetrias, né? Mas dentro de uma prática esportiva, onde muitas vezes realiza ali o mesmo movimento, é muito importante trazer esse equilíbrio para o corpo, né? Legal, muito bom. Bacana. Fala um pouquinho sobre terapia manual, acho que entra um pouco na questão da fáscia, né? Da fáscia, da liberação, eu acho que é bem bacana isso daí. Tem se falado bastante, principalmente aí no segmento da musculação e tal, né? Sim. A gente tem assistido muito sobre os ciclistas aí de alto rendimento e os caras fazem muito isso também. O que é a fáscia? É legal explicar, porque às vezes a pessoa, quando ouve fáscia, pensa em face, né? Ele falou aqui, eu falei, bom, vai falar do Não é estética. Não é só, né? Mas é usada, né? A liberação é usada também na estética, né? Mas assim, a terapia manual tem vários tratamentos que englobam, né? Várias técnicas dentro desse rol de terapia manual, né? E uma delas que hoje em dia está muito em alta é a liberação miofacial. Mio, músculo, facial, fáscia muscular. Sabe
já viram a carne lá, o músculo do boi? Sim. Ele não tem aquele que usa para fazer sopinha, né? Sim. Uma pelinha Uma assim. pelinha ao redor, Sim. né? Uma capinha Uma assim, né? capinha. Aquilo é a fáscia, para exemplificar aqui. Mas ela é sensacional no nosso corpo. Ela vai criando, ela é contínua. Então, imagina uma estrutura contínua que está fazendo compartimentos no nosso corpo inteirinho. Ela vai compartimentalizando, eu gosto dessa palavra, né? Eles falam que eu falo difícil. Termo Mas é técnico. uma forma de entender. Ela vai criando compartimentos, ela vai envolvendo, vamos dizer assim, músculos, tendões, nervos, na questão abdominal, peritônio, pericárdio ao redor de coração, pleura, tudo envolve a fáscia. E o nosso corpo está todo ligado através dessa estrutura, certo? O que é a dor? A síndrome dolorosa miofascial, né? Ela envolve a fáscia. Quando a gente tem um trauma ou uma questão de má postura, você realizou uma atividade que você não estava acostumado ali a fazer e pá, no outro dia você tem dor, ou pós-cirurgias, ou mesmo um atleta que estressa tanto a questão muscular. Até na corrida, quantas vezes você já correu e não teve dor? Não é verdade? A fáscia, ela faz o quê? Ela inflama. Quando ela inflama, ela enrijece, ela engrossa, digamos assim. Sim. Tá? E nisso pode formar aqueles nódulos de tensão, sabe? A fáscia, ela explica a dor, muitas vezes a dor irradiada, né? Tá aperta um ponto aqui, sente mais para baixo. Sim. É a fáscia. Por quê? Porque ela é extremamente nervada, ela tem muito nervinho. Então, ela gera muita dor quando ela inflama, quando ela dá essa enrijecida, né? E aí, através da liberação miofascial, o que a gente faz? A gente faz, através da técnica de liberação, a soltura dessa fáscia, desses nódulos de tensão miofascial. E aí, você libera a musculatura. O que é interessante na área esportiva, né? Tanto para profissionais quanto amadores, que ela ajuda no desenvolvimento da musculatura, a liberação. Então, ela pode ser usada para prevenir lesões ou para tratar lesões, né? Então, ela ajuda no desenvolvimento. Imagina se a fáscia tá ali ao redor do músculo, densa, rígida, comprimindo aquela musculatura. Quando você libera a fáscia, você libera aquele músculo. Sim. E você ajuda esse músculo a alongar melhor, a ganhar mais células para fazer hipertrofia, para fazer o desenvolvimento. Então, hoje é um tratamento muito usado até para definição, porque tem técnica de liberação miofascial que a gente vai desenhando o músculo, liberando toda a borda muscular. Que bacana. E ali você ajuda na definição. Por isso é uma técnica usada também na estética. Hoje eu trabalho bastante. Depois você faz um museu. Não. Uma boa ideia. Não hein? precisa, não. Curte aí. Comenta se tem que desenhar o meu abdômen. Não. Legal, legal. Muito bom. Paty, eu tenho, assim, paralelo com o nosso projeto, né? Eu tenho, há uns meses já, ouvido muito sobre liderança. O pessoal vai entender o propósito da pergunta. E um detalhe importante que eu tenho ouvido muito, que liderança é relacionamento. E muitos problemas que acontecem é problema de liderança, ou seja, mau relacionamento, enfim, as pessoas não conseguem conviver. Sim. Você, até agora na nossa conversa aqui, foi, assim, para mim, né? Pelo menos para mim, o que você faz, né? O seu propósito de vida, o seu, vamos dizer assim, até o seu chamado, né? Porque assim, a vida não é dividida em sagrado e secular, né? É uma vida só. No âmbito eclesiástico ou no âmbito profissional é a mesma, né? Sim. A gente faz com um propósito. Como você vê esse contexto de liderança com os pacientes que você atende, as pessoas, né? Você também comentou que tem casos que você já entra pelo lado espiritual, né? Tem que ter o equilíbrio. Como você vê esses relacionamentos, né, na sua vivência aí de 23 anos na área? Né? Como você enxerga isso? Sim. Dentro do nosso contexto, falando um pouquinho sobre relacionamento, liderança. Sim. Primeiro que eu falo que a minha profissão é uma missão,
né? Eu levo como uma missão. Uhum. Eu gosto do ser humano, eu gosto do toque, né? Eu gosto de tratar, de cuidar, né? E quando você ama o que faz, isso é notório. Dentro do relacionamento, as pessoas enxergam isso em você e rápido. Muito bom. O paciente, eu tenho uma paciente muito especial que ela até fez um post uma vez que me deixou assim extremamente emocionada. Que ela fala que eu pastoreio ela, que eu sou a fisioterapeuta dela e eu sou a pastora dela. E assim, eu falo pouco muitas vezes, eu demoro, às vezes a pessoa não fico dando carteirada em ninguém, né? Eu sou ali a Patrícia, a doutora Patrícia, fisioterapeuta atendendo. Mas a pessoa nota que você tem algo que é diferente Sim. muitas vezes, né? Eu não sou melhor do que ninguém, longe disso. Mas quando você ama, eu conheço muitas fisioterapeutas, as meninas que trabalham comigo, que amam o que fazem também, são muito queridas. Então, geralmente, o profissional de fisioterapia, ele é assim, né? E quando você jorra esse amor, quando você, dentro do relacionamento, a pessoa tem confiança em você, percebe que você sabe o que você está fazendo, é um conjunto, Sim. né? Porque hoje as pessoas estão sabendo muito, né? É. Você entendeu? Elas estão ou pensam que sabem Fazem a bastante. pergunta, mas já tem a resposta. Ou acha que tem a Isso, resposta, ou né? acha que tem a resposta. Muitas vezes acha que tem a resposta, vem querendo dar o tratamento para você fazer, né? E aí, com paciência, você vai ganhando a confiança, e isso é o relacionamento, né? Sim. Isso é a liderança ali no dia a dia, né? Você mostrar que você sabe o que você está fazendo, que a pessoa pode confiar. Eu brinco, né, com os meus pacientes. Eu falo assim: quem manda aqui sou eu. Em casa ela fala assim, quando, né, Paty, fazendo uma aspas aqui, ela falou, olha, você vai tratar o seu tornozelo com isso daqui. Aí pegou aquela TheraBand, Sim. faz isso, tal, tal. Eu olhei assim, tipo, Paty, você não me leva a sério? Meu, e é legal, né? Você se entregar ali àquilo, né? Então, quando você mostra confiança, esse amor, essa segurança, e Exato. as pessoas É. praticam, né? Eu acho que foi o Marcelo que falou no episódio passado, um episódio que nós fizemos, e ele fala assim, ó, segue a cartilha, segue aqui, não inventa. O Gabriel falou. Gabriel Segue o que tá fala, escrito. Ele segue o falou. que está É, escrito, né? o que atrapalha muitas vezes na questão do relacionamento aí, físio-paciente, e isso envolve o que a gente está falando aqui, porque às vezes a pessoa que está em movimento vai precisar reparar alguma coisa que nem Sim. você precisou, estava em movimento, lesionou ali, precisou fazer alguma coisa, né? É a pessoa que não acredita. Esse é o problema, na fisioterapia ou em você. Aí o negócio não dá certo. Por quê? Tudo Porque na vida, né? nada dá É. certo assim. Se você não tem fé para aquilo, por que que você vai fazer aquilo? Não é verdade? Ou subestima você. Então, assim, eu tenho pessoas que vêm muitas vezes desconfiada para o tratamento, já vem até armado, né? Porque passou por algum lugar que se decepcionou, porque passou por alguma clínica que foi mal atendido, que fez só aparelhinho e não tratou de fato a lesão. Nada contra, os aparelhos são bênção na fisioterapia, quando bem colocados, quando bem, como é que se diz? Aplicado, né? Aplicados, né? No momento certo, na hora certa, né? Sim. Mas é isso, e isso é um problema. Então eu vejo assim, quando o paciente vem e ele dá abertura para o relacionamento, acredita ali no profissional, né? E dá uma chance para ele tá dando uma chance para ele, não é para você, Sim. é para ele melhorar. Aí melhora, aí acontece. Sim. Muito bom. Ô, Paty, deixa eu te perguntar, que orientação você dá, olhando aqui para essa câmera aqui, para quem quer começar com uma atividade física? Tá paradão, e às vezes a pessoa fica assim, ah, não vou começar porque eu vou me lesionar. E a prova
Ou sabe que precisa, Eu mas sabe que não, precisa não e não faz, não começa. começa nunca, Por onde né? começar, como que é esse começo, assim, que orientação que você dá? Eu vou falar como foi comigo, para retomar na minha vida, né? Teve um ponto que me levou a praticar atividade física regularmente, porque até então eu tentava. Ninguém faz isso, né? Eu ia e não ia. Ia uma vez nessa semana, ia depois de 15 dias, e ficava sempre naquela tentativa. Eu sabia que eu precisava e não conseguia engrenar. Até que eu enxerguei em mim um problema, né? Quando há 2 anos atrás eu tive uma crise de ansiedade e eu precisei, eu falei assim, meu, eu vou para atividade física porque eu sei que isso vai melhorar, que isso vai interromper esse ciclo. E, dentre outras coisas que a gente precisa fazer quando você está em ansiedade, mas isso para mim foi libertador. E ali eu falei, eu vou matar esse gigante. Muito bom. Uhum, Entendeu? Eu vou matar esse gigante. Então, assim, eu comecei. Eu sim, comecei. E não começa com metas absurdas. Ah, eu vou fazer. Eu vou todo dia na academia. não. Você não vai todo dia. Começa devagar. Começa 3 vezes, pelo menos, com 30 minutos de exercícios. Entendeu? Começa com uma caminhada. E aí você vai pegando gosto, seu corpo vai te dizendo que você está melhor, seus exames vão melhorar, o seu corpo vai melhorar, você vai Parte melhorar, hormonal, né? tudo vai Tudo. melhorar. E aí você não consegue mais ficar sem. Não Uhum, é que você, não é vício, mas você faz parte da, até aquilo fazer parte da sua vida, muito bom, Muito bom, muito bom. legal. né? Paty, uma pergunta que a gente tem feito aí para todos os nossos convidados, né? O que que a Patrícia de hoje Eu tô sabendo dessa pergunta. falaria para a Patrícia com 18 anos de idade? Ah, gente, que difícil. Olha, eu vou pensar onde eu estava com 18, né? Em 97. Eu sou de. Bom, foi o ano que eu me batizei, né? Foi o ano que eu concluí o ensino médio e escolhi a fisioterapia. Que bacana. Então eu fiz grandes escolhas. Eu diria, Paty, você fez grandes escolhas Muito com bom. essa idade. Você estava no lugar certo. Eu tenho certeza que eu estava fazendo a coisa certa em 1997. Muito bom. Que top. Vamos mudar um pouquinho, vamos jogar lá na frente. Imagine a Paty, o que que você diria para a Patrícia 10 anos para frente? Essa é mais difícil. 10 anos pra frente. Meu Deus. Meu, eu diria pra ela assim, valeu a pena, né? Valeu a pena tudo que você passou, é, tudo que você escolheu, né? Lógico, eu faria outras escolhas, né? Mas para Patrícia de 10 anos, acho que eu falaria, valeu a pena tudo que nós passamos, digamos assim, né? Até aqui. Segue em frente, creia nos seus sonhos, continua crendo nos seus sonhos. E é isso. Família é a coisa principal. Eu acho que é isso. Difícil falar. Não, Bom. mas assim, eu acho que um ponto muito bacana assim nisso, né? Por mais que a gente pensa, né, para responder essas duas perguntas, Sim. né? É, Mas existe um ponto legal nisso daí, porque quando alguém dá essa resposta, valeu a pena, é porque hoje a pessoa está bem resolvida, Sim. sabe das escolhas de hoje, entende? Então, quando as pessoas não tá pisando no escuro, a pessoa sabe o que está fazendo, sabe como que tá a sua vida, sabe a forma que está conduzindo as suas coisas, né? Então, isso é bom,
É bom, né? é É bom. bom. É, Então, eu quando acho eu que falo assim, olha, valeu a pena, já para mim sim. já é uma grande resposta, Eu acho, né? pensando melhor aqui, né? Porque a gente dá uma bugada aí para responder, mas pensando melhor aqui, eu diria para ela, eu tô fazendo de tudo para você ficar bem, Que bom, né? muito bom. Porque eu penso na Patrícia daqui 10 anos. O meu futuro pertence ao Senhor, né? Mas hoje eu trabalho para a Patrícia daqui 10 anos estar vivendo bem, tá na plenitude da vontade de Deus, feliz, vivendo em família, né? Cumprindo o seu propósito, o seu chamado, trabalhando ainda como fisioterapeuta. O pessoal fala muito que o físio tem prazo de validade, né? Mas eu vou seguir em frente até quando Deus permitir. Muito bom. E tem também a questão da construção, né? Porque quando você pensa na vida lá para frente, e a gente fala, não sei da minha vida. Não, beleza. O futuro pertence a Deus, né, Exato, Rafa? é verdade. Mas existem coisas que eu planto hoje. Eu acho Sim. que é isso, né? O que eu estou plantando? É sobre isso. O Pra que mim- eu estou fazendo hoje, né? A pra- própria questão da atividade física. É pensando em você daqui Exato. 10 anos. E Você tem- se movimentar é pensando, daqui 10 anos eu quero estar bem. Eu vou estar com 55 anos, eu quero estar top. Isso aí. Isso aí, mamãe. É? Então é isso. Muito bem. Obrigado. Já acabou! Eu acho que vai ter que ter o 2, né, É, Rafa? vamos programar, hein? Programar. Nossa, tem tanta coisa aqui que dava pra falar, mas Muito legal, meninos. Eu amei Só participar. agradecer. Sensacional. Obrigado aí pelo tempo e gratidão. Como nós falamos no início, né? Uma grande incentivadora do nosso projeto, né, Ale? Com certeza. muito, Com muito. certeza. Mais que Pace! é, É isso aí. E nos vemos no próximo, né, Ale? até daqui a pouco. Até daqui a pouco. É isso Até aí. daqui a pouco. Não deixa de curtir o nosso É isso aí. canal, deixar o like lá, compartilhar. Manda pra galera aí, gente. Manda pro seu familiar, manda pra aquele seu parente, aquele seu amigo. E a gente se encontra no próximo episódio, porque mais que Pace. É você em movimento. Até a próxima. Yes.